Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler e a gente está dando continuidade ao entendimento do Power BI Desktop, né? A ferramenta do Power BI, o software do Power BI utilizado localmente, onde você constrói o seu dashboard, o seu relatório interativo, onde você faz um projeto de BI acontecer. E lá no final do Power BI, quando você já importou as fontes, você já transformou os dados, você vai montar o seu painel. E aí, para montar o seu painel, você usa lá a interface Power BI e tem vários tipos de visualizações. A gente tem algumas questões que cobram tipos de visualização, eu vou passar pelas principais, tá bom? Começando com o famoso gráfico de área, que é o gráfico que mostra, essa área mostra uma variação de determinado valor ao longo do tempo, ao longo de uma variável X, né? Então, ó, vendas deste ano, vendas do próximo ano. As vendas deste ano estão, não, do último ano, desculpa, foram maiores em março. Aí você consegue ver com o gráfico de área. Gráficos de barra ou de coluna, né, que você também pode ter, incluir no seu projeto de dashboard, no seu painel. Cartões são pedaços do seu dashboard que você vai colocar uma informação. Então você gera uma medida, gera uma fórmula em cima de uma medida, faz um DAX lá, né? E aí você apresenta esse dado diretamente no seu dashboard. Tem também um gráfico de combinação, que combina um gráfico de linha com um gráfico de colunas. Temos o gráfico de rosca, temos o gráfico de funil, né, que você tem esse formato de funil. Beleza. Então, você tem 268 leads, que 94 são qualificados, aí você vai afunilando esse valor inicial, até que no final você só tem 14 que você conseguiu concluir a venda. Um gráfico de medidor, que tem esse formato, né? Normalmente ele tem uma meta e ele tem o valor atual. A ideia é essa. O KPI é quando você faz um indicador, define um indicador, uma medida que você quer apresentar. Ele normalmente faz esse gráfico de área no fundo, né? Um gráfico de linha, né? O famoso gráfico de linha. Um mapa básico, né? Onde você tem pontos e esses pontos têm valores, e quanto maior o valor, maior é o ponto. Você pode ter grandezas diferentes sendo representadas no mapa. O famoso mapa coroplético, que é o mapa que tem formas geométricas ou formas que são preenchidas com informações que vêm de determinada coluna, de determinada fonte. A matriz, você pode colocar uma tabelinha no seu Power BI para representar os dados tabulados que estão apresentados em determinado gráfico. E tipo, você está lá num gráfico de... Eita, ficou boa essa pizza. Um gráfico de pizza. Aí você clica em uma fatia da pizza, essa matriz, que é como a gente chama a tabelinha, ela se atualiza e passa a apresentar só os dados daquela faixa que você selecionou do gráfico de pizza. Né? Ela tem algumas... Você pode mostrar a tabela sozinha na tela, você aumenta o tamanho dela, você pode fazer filtros, você pode copiar os dados, você pode fazer drill down, né? Você está vendo por região, aí você faz o drill down, passa a ver por cidade. Existem essas possibilidades. Você faz o drill nas linhas, drill nas colunas, aqui também. Beleza. Aí tem o gráfico de pizza, tem o gráfico de dispersão, né, que você compara duas variáveis e pontua cada ponto, e depois você faz aqui uma regressão linear. Tem uma segmentação, que é o famoso filtro, você pode filtrar. Normalmente você faz o seguinte no seu painel, você desenha o seu painel com todos os gráficos e aqui em cima você deixa alguns filtros para a pessoa selecionar. Esses filtros é a visualização do tipo segmentação. Treemaps, mapa de árvore, né, que é esse formato onde quanto maior a forma geométrica, mais dado, maior é o dado relacionado. E é isso. Aqui no final, aqui a gente ainda falando do dashboard, você tem as abas que apresentam informações diferentes. Cada aba você constrói um painel diferente.
Você pode duplicar as abas e depois editar, você pode renomear aba ou página, né? Você pode deletar a página, você pode esconder a página e por aí vai. No final, terminou, você pode apertar em publicar, isso no Power BI Service, tá, pessoal? Isso aqui é o Power BI Service. E aí o seu relatório vai ser publicado. Fechamos, então, o Power BI Desktop. E aí vamos responder algumas questões de concurso sobre esses temas que a gente estudou até agora. Prova da Fundatec, 2023, analista de sistemas, ciência de dados. Considere o seguinte exemplo de relatório no Power BI. O usuário deseja trabalhar com vários bancos de dados simultaneamente, conectando-os para a criação dos relatórios. Agora, considere a base de dados de uma rede mundial, no qual está faltando o português aí, né? No qual o usuário deseja fazer um comparativo entre o custo e as vendas do semestre. Tá. Ele quer fazer um comparativo entre custo e vendas do semestre. Qual é o recurso do Power BI que permite definir um relacionamento e estabelecer uma conexão de dados entre duas tabelas de banco de dados diferentes que possuem campos em comum? Falou, e não disse, e no final das contas ele estava falando era de um modelo, né? Na aba lá de modelo, né? Lembra que tem três botõezinhos do lado esquerdo do Power BI Desktop, um para ver o dashboard, um para ver as tabelas e outro para ver os modelos. Então, lá tem um campo chamado um botão para você apertar chamado gerir relação, onde você vai fazer exatamente isso aí. Você vai definir um relacionamento, estabelecer uma conexão de dados entre duas tabelas. Não é um caso de obter novos dados, não é o caso de realizar um filtro. Você não faz isso com uma expressão DAX. Você não está estabelecendo uma conexão. A pergunta dele é, depois de muita enrolada, como que você estabelece a conexão entre duas tabelas que possuem campos em comum? É ingerir relação. Simples assim. Direct Query. Lembra da Direct Query? É aquela capacidade que você tem na hora que você está importando dados, de você deixar os dados no local original deles e ficar acessando os dados de lá no Power BI. A pergunta fala o seguinte, do CESP 2022, a Agência Nacional do Petróleo. Direct Query é a linguagem de consulta de dados do Power BI que faz a conversão de SQL para a linguagem de consulta de Power BI completamente aleatória. A questão está errada. Na mesma prova, a linguagem N de navio do Power BI permite acesso nativo aos bancos de dados que podem ser carregados nos painéis. Power BI tem a linguagem M. A linguagem M de Maria é utilizada para fazer transformação de dados no Power Query Editor. Você lá no editor de queries, você vai fazer transformações, mas com o botão do mouse, sempre não vai digitar código nenhum, e por baixo dessas transformações tem a linguagem M de Maria. Questão errada. 2023, FGV TCE do Espírito Santo. Como analista de dados, meu amigo Joaquim quer comparar os dados de vendas dos produtos de bandeiras e torcidas de sua empresa com os resultados da Copa do Mundo ao longo dos anos. Para isso, Joaquim precisa dos dados dos vencedores das Copas que estão disponíveis na Wikipédia. No Power BI, para obter os dados disponíveis da Wikipédia de uma página da internet, ele deve selecionar a fonte de dados do tipo web. Simples assim. Né? Vocês lembram lá, na etapa de conexão dos dados, a gente tinha lá Get Data, aí tinha lá CSV, ou Web, aí você pegava dados da web. Fundatec 2023, BRDE, analista de sistemas de ciência de dados. Analise o seguinte exemplo do Power BI. Considere uma página de relatório sobre o desempenho de matrículas. Agora, imagine que o usuário deseja incluir uma nova medida que calcule o quanto cada matrícula dos cursos representa do resultado de arrecadação. Quanto é pegar a matrícula e dividir pela arrecadação, né? Fazer uma fórmula matemática. Isto é, o usuário deseja descobrir o valor em real
que representa cada matrícula realizada nos cursos, o valor médio, pressuponho. Para chegar nesse resultado, é preciso criar uma medida para calcular a soma total do campo resultado de arrecadação dividido pela soma total do campo matrícula. Qual é o recurso do Power BI que permite criar essa medida e que a distribuição por todos os resultados seja realizada de forma automática? Expressões DAX. Então, segmentação de dados, você não está filtrando, expressões é o nosso gabarito, você não está filtrando, você não está fazendo relacionamento entre dados, você está fazendo uma fórmula matemática. E você não está dando pivô usando uma operação OLAP de rotation, não, pelo amor de Deus. Mais uma aí, ó. Prova da SGV 2022, TCE de Tocantins. O Power BI possui diversas visualizações conforme ilustrado a seguir. Ele traz aqui uma imagem das visualizações possíveis do Power BI. No Power BI, o gráfico autônomo usado para filtrar os outros visuais da página, restringindo a parte do conjunto de dados que é mostrado nas outras visualizações. Como é que você faz filtro? Por meio de segmentações. Tá bom? O resto é besteira. Fundatec 2023 BRDE. Considere o seguinte exemplo de relatório. No gráfico de dispersão, pessoal, é um gráfico que você tem duas variáveis, por exemplo, peso, eita, aqui meu mouse, e altura, e aí você plota os dados das pessoas. Joãozinho tem esse peso e essa altura. Maria tem esse. Quanto maior o peso, maior a altura, não é isso? Isso é um gráfico de dispersão. No gráfico de dispersão, tem-se os campos curso, matrícula e resultado de arrecadação, que permitem ao usuário determinar os cursos que proporcionaram maiores resultados correlacionados com a quantidade de matrícula. Tá. Agora o usuário deseja visualizar esse mesmo gráfico com os dados separados por ano e cidade. E são campos que não constam do gráfico. Qual é o recurso do Power BI que permite realizar essa visualização? Gente, novamente, veja que você tinha... Cadê? Eu não gosto disso aqui. Tá com cara que isso é um filtro que você vai aplicar, né? Você tem um gráfico de dispersão, campo curso, matrícula e resultado de arrecadação. Tá meio estranho isso aqui. Agora ele vai visualizar o mesmo gráfico com dados separados por ano e por cidade. Aí ele vai... Que são campos que não constam no gráfico, porque eles estão lá no filtro, lá em cima. E aí você filtra. E para filtrar, você monta uma segmentação de dados por ano e por cidade. FGV 2022, TJDFT. Bia, minha querida Bia, está desenvolvendo um relatório no Power BI para exibir dados estruturados multidimensionalmente. Esse relatório deve exibir dados entre várias dimensões, agregar automaticamente dados, permitindo realizar operações OLAP Drill Down. Bonito, hein? Permitir a seleção de um ou mais elementos de dados para realizar um realce cruzado com outro visual e adicionar ícones condicionais. Gente, isso aí tá com cara que é uma matriz, que é uma tabela, onde você pode clicar nas colunas e fazer o realce. Aí você clica na coluna da tabela ou clica em uma linha específica da tabela. E aí todo o dashboard é atualizado para refletir só aquela informação que foi selecionada, como se você desse um slice and dice. Você vai exibir dados de várias dimensões ou de várias colunas da sua tabela. Você pode agregar os dados, né? Você pode estar vendo os dados por mês, aí você aperta aqui e vê por agregação por ano. Você pode ter ícones condicionais, né? Formatação condicional. Tudo isso você faz em matrizes, tá? Script R eu não sei o que é, uma árvore de decomposição não tem no Power BI. Cartões cartões é aqueles para mostrar um valor, não tem nada a ver com isso. E gráfico de combinação é um gráfico, né? Não rola. É isso. FGV 2022, TCE de Tocantins, auditor de TI. Ao analisar dados, é comum começar a visualização de um nível maior de agregação para um nível menor e navegar na hierarquia. Vai do ano, depois você vai para o trimestre, depois você vai para o mês, depois você vai por dia. No Power BI, quando uma visualização tem hierarquia, é possível fazer esse drill down, né? Isso é um drill down, é uma operação OLAP drill down, onde você vai diminuindo gradativamente a
o nível de agregação ou a granularidade dos dados. No Power BI, quando a visualização tem hierarquia, é possível revelar detalhes adicionais usando os ícones listados a seguir. Ó. Isso aqui é roll up, isso aqui é drill down, isso aqui é um drill across até o final. No Power BI, quando um visual ou visualização tem uma hierarquia, deve ser executada a operação para revelar detalhes adicionais de um dado agregado, você faz drill down. Isso aqui é mais uma questão de operações OLAP do que de Power BI. Mais um aqui, você faz Amazonas. O Power BI da Microsoft oferece centenas de tipos de visualização de dados distintas. A visualização que utiliza mapa, com sobreamento ou tonalidade ou padrão, para exibir como um valor difere na proporção em uma localização geográfica, exibe rapidamente essas diferenças relativas, com sombreamentos que variam de claro para o escuro. Ele está me falando do mapa coroplético, né, que a gente não sabia que tinha esse nome, aquele mapinha onde cada região ela é colorida com uma cor e a variação dessa cor depende da variação do dado que está relacionado àquela visualização. CESP 2022 é ANP fiscal de combustível. Power Query é uma ferramenta do Power BI utilizada para formatação de uma tabela importada. É utilizada para transformar dados de uma tabela, né? Você pode até formatar. Eu não gosto dessa não, CESP. Você pode formatar os dados, é verdade. Mais uma aqui, da Fundatec, 2023. Analise as assertivas abaixo sobre carregar, formatar e combinar fontes de dados no Power BI. 1. E quais são as corretas? Né? 1. O recurso obter dados getData web, no qual é fornecido um exemplo de caixa de diálogo do conector, permite ao usuário extrair diversos tipos de dados de página web, incluindo dados encontrados em tabelas e outros dados não tabulares. Quando você joga um HTML no obter dados da web, aqui no Navigator você vai ter todas as informações que estão disponíveis de maneira estruturada naquele HTML. Essa está certa. Então, vou essas duas. Power Query permite renomear uma tabela. Permite, né? O editor do Power Query é para fazer transformações nos dados. Transformar um tipo de dado ou excluir uma coluna. Tudo isso é possível. Essas opções ficam registradas no editor do Power Query e toda vez que a consulta se conecta à fonte de dados original, ele executa essas alterações nos dados do dashboard e também nos dados das fontes originais, para que os dados permaneçam sempre atualizados. Não é assim que a gente faz para atualizar dados, pessoal. Normalmente a gente vai lá no Power BI Service, faz um gateway, se o negócio for, se você tiver local, você tem um botão lá de atualizar, para atualizar suas fontes, não é pelo Power Query, não. Porque assim, o Power Query é para você fazer a primeira transformação dos dados, né? E esses dados depois vão virar o seu painel. Depois, o que você atualiza são os painéis. Então, essa 2 está errada. E a 3. Power BI Desktop permite que o usuário selecione dados diretamente de uma planilha do Excel. Sim. De um outro conjunto de dados Power BI. Sim. De um banco de dados SQL Server. Sim. Ou ainda faça uma inserção direta de dados em uma tabela. Sim. Ou selecione uma fonte de dados que foi usada recentemente. Lembra que eu mostrei justamente essas opções na tela do Power BI Desktop? Está correto, gente. Letra D, apenas 1 e 3. E aí vamos para a última questão, tá, pessoal, desse bloco sobre o Power BI Desktop, que pede para a gente relacionar a coluna 1 com a coluna 2 e depois dizer a ordem correta de preenchimento. A coluna 1 traz 4 gráficos, gráfico de dispersão, de funil, trimap e o medidor, e vamos às descrições desses gráficos. O primeiro, utilizado na representação de dados científicos e estatísticos, é o gráfico de dispersão. É possível comparar valores distintos, mostrando similaridades e correlações entre eles, valores distintos, né? O eixo X e o eixo Y, dessa forma exibir vários cenários em um mesmo contexto. Isso aqui é a cara de um gráfico de dispersão. Tá aqui. Então, vou a letra A, vou a letra C, cadê ficou? E vou a letra E. Ih, já vai matar agora. Próximo aqui, utilizado para demonstrar os valores em uma determinada ordem, na maior parte das vezes em uma ordem crescente de cima para baixo. Se é uma ordem crescente, a gente está falando do gráfico de funil, né?
2 aqui, fechou o gabarito na letra B lá embaixo. Apresenta os dados de forma hierárquica para que se possa interpretar padrões. São exibidos retângulos. Retângulos é o gráfico Trimap, formado por um arco. Em seu preenchimento, uma barra de progresso, que representa o valor atual total do campo de valores escolhidos. Nas extremidades do arco ficam os valores mínimos e máximos. Isso é um gráfico de medidor, que você tem um medidor, valor mínimo, valor máximo, valor atual e uma meta. Então, letra B é o nosso gabarito. Com isso, a gente terminou essa parte aqui que a gente estudou o Power BI Desktop, desde a conexão dos dados, passando pela transformação dos dados e pela criação do meu dashboard. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.